Não tem essa de querer colocar no colo do Lula. Mas Porque não é verdade. eu sei que não é verdade. Você tá falando de uma coisa que aconteceu e custou caro isso, né? Para bem ou para mal, pro governo. Mas a mentira custa caro. Então, e aí? Imagina você, quando você calunia uma pessoa e todo mundo acredita, às vezes é mentira. E a vítima paga por isso. É. Então, nós estamos exatamente numa situação parecida. Mas isso que eu queria saber. Eu não entendo isso. Pra mim, a vítima é o povo brasileiro e quem tá pagando é o próprio povo brasileiro. Me desculpa, mas o governo Petralha é uma das piores coisas que já aconteceu na história da humanidade com um país. Nunca se viu tanta corrupção em um partido, eu acho que em toda a história do planeta Terra. Exceto em ditaduras, talvez assim, que o negócio é meio escancarado, que certo grupinho rouba, mas tu não pode fazer nada porque eles estão armados até os dentes. Agora, em democracias mundo afora, o PT é assim, ó, é fora da curva nesse negócio de roubalheira. A vítima na mentira tá pagando pela mentira. É justo isso na política? Eu tô dando aqui uma... Já tá na polícia, você sabe que é assim mesmo, né? Não é assim mesmo. Vilela, desculpa. Você acha que escalou? Olha, né? eu tô há muito tempo na política. Há muito tempo. Mentira acontece, a gente tem aquela... Cara, lembra do Collor, eleição... Mas vamos lá. Mano, ver petista reclamar de mentira, sendo que os caras vivem de fake news. Vive de distorcer a história. Aí é sacanagem também. É que nem o sujeito que dá uma tunda em um vizinho, depois na sua mulher, chega em casa e... que país violento. Aí é sacanagem. Quando você tinha uma polarização democrática, os dois lados... PSDB, PT... Você tinha alternância no poder, Fernando Henrique... Meu Deus do céu, meu Deus. A gente tinha alternância no poder. Até parece que o Lula não fez tudo para destruir a alternância de poder. O cara tá há 100 milhões de anos no poder, não quer ceder por nada no mundo o poder para outro partido. E aí o Haddad me vem com um papinho de havia alternância de poderes. E outra, essa direita aí antiga... Vocês todos que não estudaram a história vão, quando começarem a abrir os olhos, vão entender algo. Antigamente existia uma direita, que era uma direita, assim, uma oposição controlada totalmente pela esquerda. Aí foi passando o tempo e foi se criando uma direita de verdade, que é realmente oposição à esquerda. Mais ou menos encabeçada ali pelo movimento bolsonarista e outros que foram surgindo. Mas até então, tipo, PSDB versus PT. Isso chama-se, em política, teatro das tesouras. Não importa qual dos dois ganhe, vão passar as mesmas leis, os mesmos projetos, mas em público vão se xingar. Que diabo é isso de oposição democrática que Lula e Alckmin são inimigos mortais, um chama o outro de fascista, o outro chama o outro de terrorista, e aí depois aparece em uma chapa. Que? Tá de brincadeira comigo? Isso é oposição democrática? Mano, pro inferno com um papo desse. Papo torto, papo ruim, papo de palurdo. Governou, o Lula governou, não sei o que governou. Ok, né? Até quando o Temer governou, depois da Dilma, você não tinha uma máquina de produção de mentira. Você não tinha uma máquina governamental, ou o MDB, que é o partido do Temer, não tinha uma máquina de produção de mentira. Cara, hoje você tá lidando com um troço... Mas você acha que é uma coisa centralizada, não? Tem uma parte espontânea... Mano, o cara não fica nem vermelho. O partido mais corrupto da história do planeta Terra, que produz mentira atrás de mentira. Mas ali depois do Temer é que começou as mentiras. O quê? Que bizarro, cara, que bizarro. No mundo inteiro. Eu sei que é espontâneo. Essa discussão tá tendo em todo mundo. Tá tendo em todo mundo. Então o quanto isso tá influenciando em coisas capitais, né? Cara, eu dei uma entrevista pro Financial Times essa semana. É um jornal em inglês. Eles estão sofrendo com o Brexit
que foi a saída, da comunidade europeia. Eles estão sofrendo com isso até hoje. Quando você pergunta para... Pô, tô perguntando para um correspondente do Financial Times, que é um dos maiores jornais de finanças do mundo, o Wall Street Journal e o Financial Times, né? O cara fala, foi fake news. É mesmo? Ele fala, a campanha que fizeram do que ia acontecer com a Inglaterra se permanecesse na União Europeia, e colou, né? A quantidade de imigrantes que vão chegar do mundo inteiro, a quantidade de empresas que vão sair, a quantidade disso que votaram pelo Brexit, agora estão amargando um resultado que trouxe uns resultados muito perversos para a economia inglesa e para a cultura inglesa, que é cosmopolita. De um problema. Eu estou falando de um problema. E não tem solução, então. É meio... A cultura inglesa é cosmopolita. Ah, velho. Como é que esse cara tem poder e eu não, velho? Não é possível, mano. Não é possível. Será que esse cara sabe quem são os ingleses? Ah, velho. Tomar banho. Tem solução. Olha, 100 anos atrás, aconteceu a mesma coisa com rádio. Lembra do ataque alienígena que foi a galera acreditando que era... A mesma coisa com rádio. Quando surgiu a rádio, pô, quem soube melhor utilizar? Essa Hitler, ferramenta. Mussolini. Verdade. Pô, a Europa inteira... A primeira transmissão, se não me engano, de TV foi um TV foi mais tarde. E rádio e depois TV, né? TV nos anos 50. Que é uma coisa poderosa pra caramba. Mas, meu, até a democracia aprender, porque não adianta acabar com a rádio. A rádio é uma tecnologia e acabou. Ela não é boa nem má. É uma tecnologia. Agora, como a mentira corre mais rápido do que a verdade, quando surge... uma mentira repetida, né? Isso é um slogan do nazismo. Uma mentira repetida se torna verdade. E quando é uma grande mentira, se torna muito verdade. Uma grande verdade. Então, nós vamos ter... Agora, eu falo essas coisas aqui, aí quando o Nicolas é entrevistado, o cara não pergunta... Você não sabia, mas o cara não pergunta para ele, pô, mas teu partido votou a favor da taxação. Por que você está falando isso? Olha lá, por que você está falando? O teu partido... Quando votou no Congresso Nacional por unanimidade, o teu partido não pediu para consignar o voto contra. Você não foi na tribuna fazer um discurso contra. Então por que você está falando isso? Você está mentindo, porra. Agora, pô, como é que nós vamos salvar a democracia se nem... Que votação? Do que ele está falando? Ele colocou em pauta pra taxar o Pix? Que bagulho é esse? É sempre umas bolhas de ar assim, muito... que tu não entende, não sabe o que é. Ah, porque o teu partido... Em que votação? Do que tá falando? Não dá pra confiar em uma única palavra que sai da boca desses mano. Meu Deus do céu. A verdade sobrevive ao ambiente atual. Se nós não lutarmos pela verdade... Eu estou vindo aqui me expondo. Claro. Eu sou ministro de Estado da Fazenda. E estou falando, eu estou dando dados que podem ser confirmados por qualquer pessoa a qualquer tempo. Tá cheio de jornalista que está assistindo aqui esse podcast e que está ouvindo o que eu estou falando. E que pode amanhã, pode manchetar a Haddad. Mente, então. Eu estou dizendo, ninguém vai fazer isso porque eu estou te contando o que aconteceu. A grande injustiça que estão fazendo com o presidente Lula. Não, e contigo porque... Olha o tadinho do Lula. Não, meu coração até agora se esquentou. Se tem um bagulho que eu acho assim que eu tenho como missão na vida é proteger o tadinho do Lula. Grande injustiça. Pobre Lula, pobre Lula. A alma mais honesta do mundo. Comigo nem é tanta, porque eu entendia o varejo e Não, mas eu tô falando dessa coisa do meme, né? De você reduzir as coisas a um meme, é o taxade. E aí... O cara é o mais taxador que tem.
Fernando Haddad reclamando que alguém falou que ele ia taxar, sendo que ele fica taxando infinito. Esse é o grande programa de política dele, taxar, taxar, taxar. E aí quando as pessoas falam que ele taxa demais, não, veja bem, isso aí é fake news. E tu sabe muito bem como é, né? A verdade caminha mais devagar que a mentira. A mentira, ela corre tão rápido. Ah, vá ser político no inferno, meu irmão. Que lixo, velho. Que lixo de país. Que desprazer de ver político conversando nesse país. Olha, a política já foi tão mais inteligente nesse país. Vejam os debates antigos pra vocês verem do que eu tô falando. Pega e assiste os debates do Enéas Carneiro. Agora uma entrevista com um sujeito aí. Oh, mentira isso. Oh, mentira aquilo. Injustiça. Coitadinho do Lula. Os caras, em vez de conversar algo relevante pra alguma coisa, não. É só besteira, um besterol desgraçado. Qualquer coisa que vem depois disso, é o taxade, é não sei o quê. Exato. E como você sai E eu disso? acho que a mentira do Pix só aconteceu por causa da mentira da Shine. Não, Então, Meu Deus, que mentira. Ninguém falou em taxar a porra do Pix ou cavalo. Oh, a mentira do Pix. O vídeo claramente, olha, não vai ser taxado. Claro, pode ser que seja, mas aí só o governo fica mentindo toda hora que não vai taxar os negócios e aí taxa, mas tá claro que ninguém vai taxar. O negócio é controle social ou cavalo? Como assim vocês querem monitorar e fiscalizar Pix? O quê? Que? E aí, não, na verdade isso aí é uma grande fake news, porque não vai ser taxado. Mas ninguém tá nem aí pra taxa de Pix. Tá entendendo? O que importa pro povo brasileiro chama-se liberdade. Liberdade. Esse negócio de controle social, isso aí é muito esquisito. É papo de comuna pútrido, fétido. Então, tipo assim, a narrativa da cabeça dele é: as pessoas rejeitaram a minha incrível proposta do Pix porque falaram que ia taxar. Ninguém falou que ia taxar. Caraca, não tem nem não tem foco nessa tua consciência pra assistir um vídeo do início ao fim? Cavalo. uma entendeu? coisa tá totalmente relacionada à outra, Totalmente. é óbvio. Isso Então, não como tem eles dúvida. conseguiram carimbar a mentira da Shine, que o ICMS é um tributo federal, não é um tributo dos governadores, é um tributo federal. Como se eu dominasse o CONFAS, que é o órgão que congrega as secretarias estaduais de fazenda. Como se não fosse unânime a aprovação dos governadores de atender o varejo brasileiro. Como se a aprovação no Congresso Nacional não fosse unânime de todos os partidos na Câmara e no Senado. Assim, meu filho, tu chegou ao poder, essas medidas desgraçadas de aumento de imposto infinito começaram a entrar em rigor. Até pode ser que alguma coisinha não seja culpa tua. Mas que o encabeçamento de ficar taxando infinito partiu por conta de uma cabecinha maquiavélica de cavalo, partiu. Em outros governos a gente não teve isso. E aí, de repente, entra um governo que anuncia que vai taxar tudo e todos, sempre fala muito em eu tenho que taxar as grandes fortunas, o empresário, a gente tem que taxar, o meu grande projeto é taxar. E agora, veja bem, esses memes aí, fake news. Nossa, que lixo em geral de conteúdo. Esses caras têm poder, mano, como é que pode? E assim, é uma história que que só acontece na cabeça deles. É tipo assim, ele tá vivendo em um universo paralelo que as consequências das próprias ações dele não são, na verdade, consequências das próprias ações dele. Os outros são conspiracionistas, os outros têm narrativa, os outros fazem fake news. E ele é perfeito, ele nunca erra. Tu viu ele pedindo desculpa por algum erro? Tu viu ele admitindo, olha, isso aqui deu ruim? Não. É tudo culpa dos outros, ele não tem culpa nenhuma. Tipo assim, isso é um sintoma gravíssimo de psicopatologia. Uma pessoa assim não é normal, não, mano. Tem que ter um problema mental, sério mesmo. Não é normal. Isso não é normal. Como se nem consignasse. Pô, se tudo que eu tô falando aqui
Eu tô falando ao vivo aqui e para as pessoas não, milhares de pessoas. e as pessoas não tem que ter sabem. uma pessoa que diga, isso não é verdade. Não vai ter. Não vai ter. E vai continuar se propagando a mentira. Mas Por a quê? imprensa tem esse papel. Mas a imprensa a imprensa séria não mentiu em nenhum Então, momento. É que as pessoas não estão mais. Mas até a imprensa séria está perdendo credibilidade para mentira. Olha, se você perguntar para um jornalista de um grande veículo, ele está sofrendo as mesmas consequências Claro. da propagação da mentira. Tem jornalistas que são perseguidos pela extrema-direita. Eles... Extrema-direita. Não, veja a cabecinha maquiavélica de cavalo do Fernando Haddad. Ó, tem jornalistas aí que são perseguidos pela extrema-direita. O movimento de extrema-direita, liberal ou libertária, não tem coordenação de pessoas, não é como o marxismo que se aglomera um monte de pessoas para algo. Os liberais e libertários são quase apolíticos. Se as pessoas xingam um e outro jornalista porque é um lixo, um verme que somente, não é porque há uma coordenação, um comitê. As pessoas da direita vão se organizar. Não, o jornalista lixo vai lá e mente, faz algo ridículo. Sei lá, vamos pegar Miriam Leitão. Há um comitê pra... vamos atacar. Não, mano. A mina mente que chega a dar dó. Tipo, vive em outro planeta. E aí as pessoas olham pra isso e dizem: nossa, que lixo, hein? Que bagulho pútrido, fétido. Que conteúdo realmente escroto. Não existe um comitê organizando as pessoas, ela só tem senso de, olha, isso aqui é claramente uma mentira. Claro que na cabeça do marxista, e sim, o Fernando Haddad já disse, né, que o livro que mais influenciou a vida dele foi O Capital, de Karl Marx, e que ele realmente é um grande fã do Marx. Inclusive ele escreveu um livro, né, em defesa do novo socialismo, alguma coisa assim. Para comunista só existe o modus operandi de se juntar em grupo e atacar todo mundo. Então, ele nem consegue conceber que existe outras formas de pensar. Por exemplo, se eu vejo que uma notícia é uma grande porcaria, que é toda mentirosa, e eu reclamo, nem passou na cabecinha do marxista que pode ser uma opinião minha. Não gostei dessa matéria tendenciosa e lixo. Para o marxista, se eu falo algo contra um jornalista que errou, isso significa que eu passei por um comitê, avaliaram minha opinião, e agora tem todo um movimento orquestrado para manchar a reputação de um jornalista. Que coisa nojenta. Esses caras não têm a menor noção do que é vida de pessoa normal. Só vive em comitê político. Isso é nojento. Esses caras ainda têm poder, pelo amor de Deus. Eles falam a verdade e a pessoa começa a ser perseguida nas redes sociais. Você está mentindo, você está ajudando a Haddad, você está ajudando o Lula, você está ajudando a esquerda, você está ajudando o comunista, você é chinesa, você... E vai. E a coisa escala de um jeito... Escalou de um jeito que você fala assim, pô, será que esse povo tá falando sério, cara? Alienígena, comunista, terra plana. Que maluquice é essa que tá acontecendo? Mas não tá. Mano, olha isso, olha os papos, velho. Olha os papos, velho. Alienígena, comunismo e terra plana. Os comunistas têm um poder enorme, influência social enorme. Tem 300 partidos. PCdoB, Partido Comunista Brasileiro. Tem mais... Cara, eu nem sei quantos partidos comunistas tem dentro do Brasil. Não sei quantos políticos tem, mas é um monte. Professor comuna. Jornalista comuna. Não existe comunismo. Isso aí é comunismo alienígena e terra plana. Caraca, velho. Eu já vi pessoas assim que vivem em um universo particular paralelo, mas o do Haddad é bem rico, sabe? Bem fictício mesmo. Tá acontecendo isso aqui. Então, eu não sei qual que é o antídoto para isso, a não ser o exercício permanente da democracia, o exercício permanente da tolerância, o exercício permanente da paciência. Porque é só essa militância a favor da verdade
que vai desbastar essa força maligna que surgiu no mundo propagando loucuras, maluquices. Mas no caso do Pix, ela não acha que ficou meio que vocês perderam essa guerra para um vídeo do Nicolas? Porque a narrativa ficou essa. Nicolas lançou um vídeo, viralizou, e aí o governo recuou. Qual é o bastidor disso? O que aconteceu quando vocês viram? Pô, a gente queria isso, você explicou exatamente o que você queria, qual era o plano, o que estava acontecendo, e de repente a repercussão é outra, foi para outro lado. Qual a reunião que vocês fizeram e falaram, gente, o que a gente faz? Como que foi esse bastidor, se é que você pode falar? Quando o presidente mandou uma medida provisória para acabar com essa lorota, Sei. uma parte das pessoas achou, olha, se a portaria continuar em vigor, as pessoas vão ficar em dúvida se a medida provisória é para valer. Então vamos botar a medida provisória para discussão e a gente encerra essa discussão quando ela for votada e passamos Foi uma estratégia. a fiscalizar aquilo que precisa ser fiscalizado. A medida provisória está em vigor, quando ela for votada, nós vamos ter que... É uma exigência da segurança pública você fiscalizar as transações de grupos criminosos que estão usando essa brecha legal para movimentar bilhões de reais sem a supervisão das autoridades competentes. Eu não estou falando... Mas pelo amor de Deus, cara. Não, 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 não. Olha, tem que ter uma energia, um fôlego pra ouvir tamanha defecação verbal. Como se não fosse fácil para um senhor escambau, com a tecnologia infinita que a gente tem, descobrir quem é criminoso e quem não é. Mano, o Mossad, o serviço secreto lá de Israel, consegue avisar com antecedência de meses quando vai haver um ataque muçulmano a uma sinagoga dentro do Brasil e mais ou menos a localidade qual vai ser a sinagoga que vai ser atacada. E aí no Brasil, a gente, assim, ó, chuta todo mundo desse governo chulo e pútrido, fétido, lixo, porque não tem inteligência pra governar. Cara, com a tecnologia infinita que a gente tem, pega um único grande hacker, e a gente tem exemplos de hackers heróis que pegam, assim, ó, conteúdo de ilícito sobre criancinha, remove da internet, são justiceiros. Todo mundo sabe desses casos, né, de hackers que fazem heroísmo público que o governo não dá conta. Então, assim, pega um único grande hacker, coloca nas mãos dele a missão, olha aqui, ó, identifica... Ninguém precisa saber quem é esse hacker, identifica quem são os criminosos, onde eles estão atuando, da onde que tá indo o dinheiro de X para Y. Agora, vamos monitorar todos os brasileiros porque o crime organizado... Mano, que universo fictício bonitinho, hein? Lindo, adorei a narrativa. De governo, estou falando do Estado brasileiro. A Polícia Federal não é do governo, é do Estado brasileiro. A Receita Federal não é do governo, é do Estado brasileiro. Agora, o Bolsonaro tem uma bronca da Receita Federal. Também nós temos que lembrar que a Receita Federal, porque é um órgão de Estado, não é um órgão do governo, pegou a família Bolsonaro em 3 ocasiões. A primeira foi no roubo das joias. Amplamente desmentido. Quem é o filho da puta mentiroso, hein? Quem é? Quem é os fake news? Bagulho amplamente desmentido. A segunda foi nas transações de imóveis sem fonte, muito imóvel pago em dinheiro. Também já desmentido. Que não se explicou até hoje. Como é que você só... Foi claramente desmentido. Meu Deus. Compra em dinheiro imóvel? Ninguém compra imóvel em dinheiro, né? Foi em moeda corrente, seu energúmeno. Mas vá ser burro na casa do escambau. Tinha que ser político brasileiro mesmo. Olha, faz jus à profissão, porque eu nunca vi um sujeito tão burro. Não, que isso. E a Toma mais água. Obrigado. E a terceira,
qual que foi mesmo? A das rachadinhas, que também tem um inquérito que foi parar no Supremo Tribunal Federal sobre as rachadinhas, que é aquela coisa do funcionário de gabinete que tem que devolver Uma parte. pro mandato uma parte do dinheiro, o que é considerado crime de prevaricação. Nessas 3 ocasiões, quem agiu foram os órgãos de Estado, o COAF, a Receita Federal. O cara reclama, mentira, não sei o que, o nosso compromisso é com a verdade. Solta 300 mil mentiras em um podcast. Então o Bolsonaro ficou com... Você acredita que o cara da Receita Federal do Bolsonaro pediu demissão quando nós assumimos? Pediu demissão. Para não ter que se explicar. Saiu de uma carreira que paga o teto do funcionalismo público. Você acabou de anunciar aqui os concursos públicos, né? Ele tomou um susto quando Viu os salários. Quando viu o salário. Porra, A alegria dele. a alegria dele. Vai até prestar concurso. O cara pediu demissão. Daqui a pouco ele fala, Vilela, preciso falar Agora, uma coisa. não é engraçado um cara pedir demissão num concurso? Não faz sentido. Não faz sentido. Por que ele pediu demissão? Mas Vinícius, uma coisa é você falar de fake news, a culpa de extrema-direita, e outra coisa é a sensação do povo, que isso vocês não podem Que negar. é vítima das fake news. Exatamente. Mas Sim. Nós, povo, somos todos burros e vítimas de mentiras. A gente tá vivendo meio que um conto de fadas em que um monstro nos mentiu algo. A gente é tudo burro, tá? O inteligente é o Haddad e o Lula. houve uma... A democracia é vítima das fake news. Concordo. A democracia é pútrida e chula. Ela vive... Ora, bom, não posso nem negar também, porque o maior mentiroso que tem é o cara que mais reinou. É o cara com mais tempo de governo, é o maior mentiroso que tem, então, em certa medida, o Haddad tem razão, tá? Concordo, mas vocês fizeram a leitura também da população que ficou em pane e de repente parou de não sei se isso é verdade, oficialmente parou de usar o Pix por um tempo. Não, isso não é verdade. Não é verdade? Não. Que falaram isso, né? Não, Clara, meu Deus, o cara é realmente muito mentiroso, porque a gente viu em vários lugares assim, as pessoas dizendo, não aceitamos mais Pix, colocaram nos lugares, agora a gente vai trabalhar só com dinheiro, todo mundo viu isso, tá? Mas você entende isso? Você eu entende entendo, também? mas só para te dar a informação. Mas só pra entender também do cara simples que tá lá e fala, eu não sei o que tá acontecendo, eu tô com medo. E aí? E essa pessoa também, como faz? Foi por isso Ele que... não é culpado, entendeu? Não, ele é vítima. Exato. Completamente vítima. Ele é vítima de uma armação. Primeiro, o que é aquela entrevista, o que é aquele vídeo do Nicolas da mentira? Ele não contou a coisa das blusinhas corretamente. Conta uma parte da verdade. Aquela deputada que veio em seguida, a Érica. A Érica Hilton, contou a verdade sobre as blusinhas. Só que ela contou uma semana depois. Mas teve não sei quantos milhões de visualizações. E cobrou. Por que o teu partido votou no Congresso Nacional? Você votou a favor das blusinhas. Então, quando você fala que não é mentira, eu discordo. Ele falou uma mentira. Porque ele omitiu... Omitindo, ele tá mentindo. Ele omitiu do público dele que o partido dele votou. E que os governadores que ele apoia votaram a favor. Que é uma parte importante para se ele fala, olha, apesar dos governadores todos terem votado a favor da blusinha, apesar dos partidos todos terem votado a favor da blusinha... A real é que o Tachad, ele vai passar o tempo inteiro negando, ele nunca errou. Sempre a culpa é do outro. A culpa das blusinhas, na verdade, é do Nicolas, pessoal. Não é do Tachad, é do Nicolas, tá? Eu sou contra a blusinha e acho que o governo tá de sacanagem aqui. Seria mais verdade. Mas ele não falou a verdade. Ele omitiu informações relevantes. Omitiu pela omissão. E aí, quando você joga na confusão, você atordoa as pessoas. Então, para mim, a pessoa que omite uma informação relevante de uma coisa sensível está mentindo. Essa é a minha opinião. Você tá me perguntando o que você quer aqui. Eu cheguei... O cara, nossa, que lixo. Que absoluto lixo. Eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu tenho nojo de socialista. Eu tenho rancor de comunista. Eu odeio esse tipo de pessoa
lixo, mentirosa, e aí inventam umas opiniões do nada. Não, pra mim quem omite é um mentiroso. O cara mais omisso da história do mundo aí tá chamando... Nossa. Que vergonha, velho, que vergonha. E aqui nem sei qual era a tua pauta. E eu... Pode checar as informações que eu tô te prestando. Checa, mano. Eu posso errar? Se eu errar, eu vou me desculpar. Falar, me confundi. As pessoas têm o direito. Então por que que nunca fez isso em relação a todas mentiras que fez contra todo mundo, tudo e todos? Hein? Agora, se eu errar eu vou admitir. O que? O cara vive de erro e nunca admitiu. De se confundir, de se atrapalhar com um dado, de errar, de falhar a memória. Tudo isso é verdade. Mas as pessoas de boa fé, quando acontece um incidente, dela dá um número errado, retrata. fala, cara, desculpa, eu errei, não era esse número. Já aconteceu era... alguma coisa, ministro, Nem lembro, porque eu trato com tanta naturalidade. Eu não acho que eu sou um ser humano. Você é um ser humano. A gente. Não, mas tu é um ser humano muito falho, mano. Tipo assim, tu é o contrário do normal, sabe? Tipo, existe o eu sou um ser humano, que é o cara que é normal. E existe um ser humano muito falho, muito porcaria, que é o senhor. Me perdoe ser tão direto assim, mas o senhor é um erro de ser humano. É quase que uma falha humana. Não é, tu não tem que dizer, eu sou uma. Não, eu sou uma falha me tentando ser um pouco humano. É um bagulho sinistro que o senhor é, velho. Comete equívoco. Mas se você trata com naturalidade, olha, me equivoquei. Né? Já pedi desculpa. O que vai fazer? Você erra, você se confunde, você pede um tempo, você tem que checar uma informação. Agora, quando adolo uma intenção de fazer a confusão, aquele vídeo era um vídeo com dolo, porque ele omitiu as informações sobre os governadores e sobre os partidos a respeito desse tema. E aí jogou a dúvida. Mas ele só conseguiu jogar a dúvida depois de omitir informações importantes sobre o comportamento dos governadores e de todos os governadores. Eu estou falando dos do PT, dos do PL, todos os governadores e todos os partidos políticos. Então, uma coisa que todos os governadores e todos os partidos políticos quiseram fazer, querer ficar na conta de um ministro, de um presidente, não é leal. Não é. É sim, porque é quem iniciou isso. E quem inicia tem que ser culpado, entendeu? Isso é um negócio terrível, terrível. Essa taxação infinita. E quem começou essa taxação infinita tem que ser, assim, execrado publicamente. Tem que tomar bronca. As pessoas têm que saber, olha, a gente não gosta do senhor, porque o senhor é um cobradorzinho de imposto barato, um negócio feio, um negócio que ninguém gosta. É fair play. É jogo sujo. E não... Eu acho ruim isso para a democracia. Ruim, muito ruim. Então, o caminho é informação, caminho educação. O caminho é alguém da grande imprensa ter a coragem de perguntar para um governador de oposição: olha, o Haddad falou que você concordou com a taxação. Por que um governador de oposição? Quem está iniciando essa cruzada de ficar taxando o infinito é o senhor. A gente tem que chegar no senhor e perguntar: o senhor, por algum acaso, comeu fezes no café da manhã e aí ficou doidão para ficar querendo taxar todo mundo e aí querendo convencer todos os governadores, todos os políticos do Brasil a taxar todo mundo? O senhor tem probleminhas cerebrais gravíssimos? São das blusinhas, é verdade? Talvez eu pergunte segunda-feira isso, hein? Para um governador? Talvez. Pergunta. Aí você fala: olha, o Haddad esteve aqui e disse que no Confas todos os secretários estaduais de educação, de fazenda, concordaram na taxa. Por que você... isso vai ser um corte maravilhoso, porque o cara vai ter duas opções: ou ele vai te mentir, ou ele vai falar a verdade. Vamos colocar esse trecho aqui, e aí eu pergunto. Eu falo, quem perguntou. Vai ser bacana, porque dá para saber o caráter das pessoas a partir disso, né? Quem tem caráter, quem não tem. E descobrir o caráter das pessoas é a salvação da política. Porque do jeito que nós estamos indo, o eleitor não consegue separar o joio do trigo. Não, tá difícil. A última eleição o cara agora fala, pô, São ninguém... Paulo... Não, daí fica assim, ninguém presta, ninguém isso, ninguém aquilo. Isso é bom para quem
pra gente que aparece do nada e Então. diz que é fora do sistema, né? Pessoal, já era. Essa gente pútrida tomou o poder. A gente sabe que o Brasil já era. Acabou. A única coisa que vocês podem fazer ainda é se desenvolverem pessoalmente e profissionalmente e ter estômago pra aguentar tudo isso. Se tu quiser um caminho bacana, tu pode se inscrever no Rugir do Leão. Amanhã é o último dia que ele vai estar disponível. Eu até criei um cupom de desconto. Se tu colocar Leão escrito no cupom de desconto, tu ganha 20% de desconto. Clica no primeiro link da descrição.